boa tarde, gente. Deus é maravilhoso, né? Como que vocês estão? Todos bem? Para a glória de Deus. Rogério aí, né? Boa tarde. Seja bem-vindo. Deus é maravilhoso, gente. Hoje eu entrei um pouquinho mais tarde, né? Tô acostumada a fazer live 3 horas. Hoje é o horário que deu, né, gente? É o horário que tá dando pra entrar. Pra fazer live, né? Curte a live. Compartilha, manda para um amigo, para uma amiga que gosta, né, de palavra de Deus, que gosta de oração, que gosta, né, de falar sobre as coisas do Senhor, né? Amém? Vamos orar, gente, para estar iniciando essa live, né? A Célia aí, né? Boa noite, aqui em Moçambique já são 8 horas. É verdade, eu tenho um amigo, né, que também mora em Moçambique e fala mesmo que aqui no Brasil, né, é atrasado, tipo, aí é 5 horas a mais. Aqui ainda é 3 horas e 26 minutos. Mas que bom, Célia, que você está aí. Vamos orar, gente, para estar iniciando essa live em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Deus é maravilhoso. Senhor, muito obrigada, Jesus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, pela tua forte mão, pelo teu sustento, pelo teu alimento, Jesus. Muito obrigada por essa oportunidade, muito obrigada por ter nos colocado de pé, por ter nos permitido a vida, Senhor, o fôlego de vida. Muito obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, muito obrigada por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Muito obrigada pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua santidade. Eu te glorifico, Deus, nessa tarde, por tudo, Senhor, pelas coisas boas, pelas coisas também que não deram tão certo, porque tudo, Pai, é o Senhor mesmo que sabe, é o Senhor mesmo que está no controle. E eu creio, Pai, que o Senhor está no controle da nossa vida. E eu quero te glorificar nessa tarde. Muito obrigada, Jesus, por tudo. Eu te louvo, eu te glorifico. Eu te exalto, eu te bendigo, eu te rendo todo louvor, toda glória, toda adoração seja dada ao Senhor. Pai, aqui estão os teus filhos, as tuas filhas. Cada um, Deus, precisa de algo. Cada um necessita de algo. Seja em qual área, Deus, seja sentimental, espiritual, seja profissional. Oh, Deus, o Senhor sabe da saúde. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero buscar, Deus, diante de Ti agora, Pai, aquilo que o Senhor quiser. Fala conosco, Deus. Eu sei que o Senhor é aquele que fala por meio da Tua palavra. O Senhor é aquele que usa os Teus filhos, as Tuas filhas. E eu oro agora, Pai, que o Senhor use a minha vida para os Teus filhos. Fala algo da parte do Senhor para eles, para elas. Em nome de Jesus Cristo, Deus, eu quero Te louvar por tudo. Eu quero Te louvar pela vida, pelo fôlego de vida, por ter amanhecido, Deus, de pé. A tua palavra diz, Pai, que as Tuas misericórdias duram para sempre. As Tuas misericórdias, Pai, se renovam a cada manhã na nossa vida. E nesta manhã, Deus, foi misericórdias novas, renovadas, não só na minha vida, mas na vida de todos que aqui já se encontram, de todos que ainda vão estar, Pai, vindo assistir essa live, e todos na face da terra, bons, maus, ruins. O Senhor é aquele que manifestou a tua misericórdia, Pai, dando fôlego de vida, dando a essa pessoa a oportunidade de viver, de respirar, de amanhecer vivo e viva pela glória de Deus. Muito obrigada, Jesus, por tudo. Eu te louvo, não só agora, não só hoje, não só nessa tarde, mas para todo sempre. Amém e amém. Amém. Glória a Deus, né? Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, gente.
curte a live, compartilha, vamos meditar na palavra de Deus. Hoje, né, eu quero falar um pouquinho sobre Judas, né? O preço da traição, como que Judas traiu Jesus, né? Por quanto que Judas traiu Jesus, por causa de quê, o porquê. Vamos comentar hoje isso aqui, viu, gente? Peço atenção de todos, né? Em nome de Jesus. Peço que vocês curtam a live, compartilhem para não travar e nem cair, né? Porque é assim, gente. Infelizmente, o TikTok aqui vocês precisam curtir, que senão a live cai. Ou então começa a travar, né? Vamos meditar na palavra de Deus lá em Mateus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda todos aí. Mateus capítulo 26. Nós vamos estar meditando no 14, né? Versículo 14, que fala sobre o preço da traição. Tá bom, gente? Eu quero falar um pouco hoje sobre Judas. O preço da traição, né? Por ter traído Jesus. Eu quero muita atenção de vocês. Vocês que gostam de palavra de Deus, gostam de ouvir, né, aquilo que Deus tem para falar. Fique na live, curte a live, compartilha. Mande para um amigo, para uma amiga, né, para uma irmã em Cristo. Neuza, muito obrigada, viu, por partilhar. Deus te abençoe, irmã. Gente, então vamos lá. Mateus capítulo 26, versículo 14 em diante, tá bom? Depois nós vamos um pouquinho mais para frente, né? Ó, o preço da traição. Então, um dos 12 chamou Judas Iscariotes. Foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar, e eu vos entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. Olha para vocês verem aqui, gente. Judas foi até os príncipes, né? A Bíblia está dizendo aqui, ó. Até os sacerdotes, né? Conversar com eles, tipo, fazer um negócio, né? Para poder entregar Jesus. E ali o pessoal falou assim: nós temos 30 moedas de pratas, né? E se você aceitar... E ele aceitou, gente, as 30 moedas de prata. E aí, por ele ser discípulo, né, de Jesus, por ele estar sempre ali com Jesus, andando com Jesus, conversando com Jesus, sabendo, né, aonde Jesus ia, para onde ia pregar, né, qual era o dia da ceia, qual era o dia de orar no monte, sabendo de todas as coisas que Jesus fazia. Olha para você ver. Olha o versículo 16. E desde então buscava oportunidade para o entregar. Judas, gente, vendo a lealdade de Jesus, a sinceridade de Jesus, o homem, né, que ele era, fiel a Deus. Na verdade, né, a Bíblia nos prova que Jesus era 100% homem, mas também era 100% Deus. Ele não havia nele pecado, culpa. Ele se entregou, né? Enfim, e vocês vão ver, gente, o tanto que Judas é ruim. Muitos ficam com dó, né, de Judas. Daqui a pouco nós vamos falar sobre quais foram as consequências que Judas acabou tendo na vida, né, por trair Jesus. E muitos têm dó de Jesus de Judas, né, por Judas ter morrido, ter se matado, né, se suicidou, enfim. Não pode ficar falando muito essa palavra aqui porque a live cai. Mas olha para vocês verem, gente, o homem andava com Jesus. Judas andava com Jesus. Sabia a índole de Jesus. Sabia que Jesus era honesto. Sabia que Jesus vivia para agradar o Pai, né, que é Deus.
vivia para fazer a obra de Deus, do Pai. Vivia para orar pelas pessoas, para ajudar as pessoas, para dar o que comer, o que beber às pessoas, né? Andava em santidade, em devoção a Deus, ao Pai, para poder fazer milagres, né? Tantos milagres que Jesus fez, curando os cegos, curando os coxos, curando as pessoas que precisavam de cura. E olha para vocês aqui, atenta para vocês ver como que Judas é mau. O versículo aqui de capítulo 26 de Mateus, do versículo 16, está dizendo, gente, e desde então buscava oportunidade para o entregar. Judas estava sondando Jesus. Judas estava perto de Jesus para poder colocar ele em furada, tramando contra a vida de Jesus. Eu quero falar algo aqui da parte de Deus para algumas pessoas vão entender isso aqui. Vai ter amizades na tua vida, certas pessoas que vai ter esta característica de Judas, que está perto de você, está convivendo com você, mas na verdade ele quer te matar. Na verdade ele quer que você se destrua. Ele quer destruir a sua vida, ele quer destruir a sua história. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Judas sabia quem era Jesus. Judas tinha convicção quem era o Senhor Jesus, porque convivia com ele, comia no mesmo prato, bebia da mesma comida, comia da mesma comida. E mesmo assim traiu Jesus, mesmo assim procurava oportunidade para o entregar nas mãos dos malfeitores, nas mãos daqueles que iam o prender, daqueles que o queriam matar, que queria bater nele, que queria judiar de Jesus. Olha aqui, gente, olha o que Judas trouxe para a vida de Jesus. Este homem trouxe para a vida de Jesus destruição, morte. Este homem trouxe para a vida de Jesus mentiras, calúnias. E mesmo o Senhor Jesus, sabendo dessa índole de Judas, porque nada era oculto para Jesus. Você acha que Jesus não sabia que Judas estava querendo trair, que Judas queria entregar ele? Sabia. Como que você sabe que sabia, Ana? Porque vai ter uma parte aqui dessa história. O pessoal perguntando, né? Pedro, João, os outros discípulos falando. O próprio Jesus falou assim: tem um aqui na mesa, né? Comendo ali no pão, ceiando na ceia, que vai me trair. Tem um aqui que vai me trair. Aí Pedro começa a perguntar a João. João também começa ali a especular e fala: quem vai te trair, mestre? E ele fala: este que come comigo o bocado do pão, esse que vai molhar o pão no vinho. E quem que levantou para molhar o pão dentro do vinho, gente? Judas. E ele fala: vai fazer logo o que você tem que fazer. Olha para você ver, gente, como que Judas é ruim. Vocês precisam se atentar a isso. Eu já vi muitas pessoas pregando com dó de Judas, porque Judas se matou, Judas se suicidou. Gente, pelo amor de Jesus Cristo, esta colheita, esta consequência que ele teve é por causa das suas escolhas que ele teve. Ele escolheu trair o mestre. Ele escolheu trair Deus, o próprio Deus. Ele escolheu caminhar com o inimigo em vez com o Senhor Jesus. Em vez com aquele que tinha o poder de curá-lo, de libertá-lo e até mesmo de perdoá-lo.
Eu quero que você atenta a isso aqui que eu vou falar em nome de Jesus Cristo. Judas preferiu se matar. Preferiu a morte, se autodestruir, do que pedir perdão a Jesus, como o Pedro fez. Pedro também traiu Jesus, mas Pedro pediu perdão. Pedro se arrependeu de verdade. Como que você conhece alguém que se arrependeu, gente? Quando esta pessoa pede perdão. Se tem alguém que fala, não, meu passado é passado, eu não me arrependo de nada que eu fiz, tá errado. Precisa se arrepender do que fez, do passado que teve. Porque muitos passados nossos, né? Meu, teu, que tá aí do outro lado, são passados muitas das vezes ruins. Passados muitas das vezes desastrosos, coisas terríveis que a gente cometeu, falou, fez. A gente precisa se arrepender disso, sim. Só que Judas tem uma coisa aqui, gente, que eu quero mostrar para vocês. Eu vou ler para vocês agora o capítulo 27. Acompanhe aqui comigo. Aqui o título fala, né? O suicídio de Judas. Ajuda curtindo a live, gente, para ela não cair, em nome de Jesus. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E manietando, e levavam. E manietando, tipo, tramando, né? O levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, que o traíra, o traidor, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes do sacerdote e os anciões. Ele, em vez de procurar Jesus, pedir perdão a ele, olhando no rosto de Jesus, ele vai para os homens que ele mesmo entregou, os homens ruins. Aí atenta aqui para você ver, eu vou acabar de ler, ó. Dizendo, pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram, que nos importa isso? Isso é contigo, tipo, eu não tenho nada a ver, Judas. Você que traiu o seu amigo, você que traiu o Senhor da sua vida, eu não tenho nada a ver com isso. Se dana para lá. Olha para você ver. Olha o versículo 5 de capítulo de Mateus, capítulo 27 de Mateus. E ele, atirando para o templo as pratas, ele pegou as pratas e jogou no chão lá. Retirou-se e foi se enforcar. Olha como é que isso aqui é sério, gente. Judas, ele deixa de procurar Jesus, ele não procura Jesus. Judas, em vez de confessar para Jesus, para o Senhor da sua vida, ele foi confessar para homens ruins, para homens maus, igual ele mesmo. E você acha que essa palavra arrependido aqui é arrependido mesmo, não? A palavra original, porque mudou muita coisa no hebraico, essa palavra arrependimento aqui é culpa. Eu quero falar algo aqui. Tem uma diferença entre arrependimento e culpa. Culpa não muda a vida. Culpa não muda as circunstâncias que já aconteceu. Agora, arrependimento pode mudar você. Arrependimento pode mudar as atitudes tuas através da mudança que existirá dentro de você por meio do arrependimento. E arrependimento não vem assim, gente, ó, estalaco de dedo. Arrependimento vem com o tempo. Arrependimento é processo. Arrependimento é você ter paciência. É pedir ao Senhor ajuda para mudar o coração de pedra e dar um coração de carne sensível à sua voz. Arrependimento, gente,
É você saber que fez o errado, cometeu o errado. E a partir daquele tempo que você está em processo de arrependimento, não querer mais fazer aquilo que fez de errado. É ter uma nova mentalidade. Exemplo. Eu falei muito mal de fulana e eu acabei prejudicando a vida dela. Após que você se arrepende daquilo, você tem pensamentos: não falarei mal de ninguém, nem desta fulana que eu falei e nem de ninguém mais. É isso que é arrependimento. Arrependimento tem obras. Arrependimento vem com obras. E olha as obras que Judas fez aqui, gente. Isso não é obras de arrependimento. Isso é obras de culpa. Ele começa a confessar para os homens que ele mesmo entregou a Jesus, falando: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: o que nos importa? O que eu tenho a ver com isso, Judas? Isso é contigo. Você que fez isso. E ele atirando para o templo, na emoção, na hora da emoção ali, de estar ali culpado, com o peso da culpa. Ele pega as 30 moedas de prata e joga lá. Toma para vocês, tipo, como se jogar as moedas de prata ia resolver a vida dele. Jogar as moedas, as 30 moedas de prata, não mudaria a vida de Judas. O que mudaria a vida de Judas é ele ir lá de frente a Jesus e falar assim: Senhor Jesus, me perdoa por ter te traído por 30 moedas de prata. Eu quero mudar de vida, não quero fazer isso mais. E ter um diálogo com Jesus, com o Senhor da sua vida. Mas olha o que ele faz aqui, E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se, fugiu e foi se enforcar, gente, em nome de Jesus Cristo. Não é para mexer com a sua dor. Não é rejeitando a sua dor, o sofrimento que você tem passado. Em nome de Jesus, já enfrentei muitas guerras internas. Já contei vocês aqui sobre o processo que eu tive de depressão. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui. Perdoar alguém, se perdoar, é para poucos, é para pessoas fortes. Perdoar é para os fracos. Perdoar é para quem é covarde. Não. Perdoar alguém é para quem é forte, quem enfrenta o que fez, quem enfrenta a circunstância da vida, a realidade da vida. A vida é real. A vida não é fantasia, não é ilusão. A vida é realidade. Em nome de Jesus Cristo, eu quero que você entenda isso aqui. Você precisa perdoar quem te feriu. Você precisa se perdoar quem você feriu no passado. Porque senão você vai ficar num estado de culpa. E culpa não muda ninguém. Sabe o que culpa traz? A culpa é um fardo insuportável. A culpa é um jugo horrível. E o próprio Jesus fala: troca comigo, porque meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Mas o meu fardo, o teu fardo, muitas das vezes é insuportável. É uma carga que a gente não consegue carregar sozinho. A gente precisa trocar com Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Em nome de Jesus, Deus está falando com algumas pessoas aqui. Você precisa entregar esse fardo de culpa. Você precisa entregar esse fardo de culpa ao Senhor Jesus, porque Ele pode te livrar. Ele fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus tem alívio para a sua alma. Jesus tem alívio para a sua vida.
Mas deixa eu te dizer uma coisa aqui. Sabe a diferença entre arrependimento e culpa? Arrependimento, você muda de vida. Culpa, você fica na mesma. Não muda nada. Cada dia você fica pior de fardo. Cada dia o sentimento de culpa te destrói. A culpa é traiçoeira. A culpa te faz enxergar coisas além, ainda mais do que você fez. Ainda mais que alguém fez contigo. Isso é o papel da culpa. Mas o arrependimento é você saber que fez, ou saber que alguém fez contigo, mas a sua decisão de mudar de vida depende de você, para liberar perdão. Liberar perdão para quem te traiu, para quem te feriu, ou até mesmo liberar perdão para si próprio, para si mesmo. Em nome de Jesus Cristo, eu quero que você entenda aqui. O nosso irmão está falando, né, que ele já foi muito julgado, que é difícil. Pelo próprio amigo que disse amigo. Verdadeiramente, Alexandre, é muito comum, não é normal, né? Que Deus não agrada disso, mas é comum nos dias de hoje você ser traído por um amigo, por uma amiga. Mas deixa eu te dizer algo aqui, você precisa perdoar. Porque quando você perdoa, o perdão não é cura para o outro. O perdão é cura para você próprio. O perdão não cura quem te feriu, mas o perdão cura você. Já viu aquela simulação, né? Sobre a questão de quem não perdoa? Eles pegam 2 cadáveres, tipo defunto mesmo, né? Ali é só uma demonstração o que a falta de liberar perdão faz. É como se você tivesse grudado no morto. Você tá vivo e você gruda no morto, no defunto. E aquele defunto, quando o tempo vai passando, vai detectorando, a contaminação dele vai pegando em você. E você vai começando a ficar doente. Você vai ficando sentindo dores pelo corpo. Começa a ficar destruído. A ficar com cheiro mau. Porque você está grudado com um cadáver. Quem não libera perdão é como se fosse assim, uma simulação dizendo, né, falando. Mas é desta maneira. Quando você libera perdão, você joga fora esse defunto da sua vida. Você pega este mal que está tanto te matando, tipo, por dentro, e lança fora, joga fora. Assim você começa a ser curado. Assim, Deus vai te purificando por dentro. Deus vai te curando, te limpando, te fazendo melhor, uma pessoa melhor, com um ar melhor, leve. Sabe, esse fardo pesado, essa sensação de culpa insuportável começa a sair da sua vida e você começa a ficar leve. Leve para a glória de Deus. Alexandre, a paz do Senhor. Em nome de Jesus, olha aqui, ó. E retirou-se e foi se enforcar. Outra coisa aqui, gente. Está na Bíblia. Os homicidas não entrarão no reino dos céus. Quem se mata não entra no reino dos céus. Quem tira a própria vida. Quem é dono da vida? Deus. Deus que deu a vida e Ele pode tirar. O inimigo também mata. Se a pessoa dá brecha, o inimigo também mata. Claro, que é outra pregação. Mas eu quero te dizer uma coisa. Em nome de Jesus, tem pessoas mortas, emocionalmente falando, porque não consegue viver.
por causa que não libera perdão, por causa que não se perdoa a si próprio. Está enclausurada com a dor da culpa, com a dor do remorso. Gente, isso aqui tá sendo muito forte falar disso aqui. Muito forte mesmo, de verdade. Eu tô sentindo aqui perto de mim uma pressão grande, muito grande falar disso. Por quê? Porque isso é o mal do século. O que tem mais matado as pessoas hoje em dia não é revólver. O que tem matado as pessoas hoje em dia não é acidente. O que tem matado as pessoas hoje em dia são as palavras, são os sentimentos que não se resolve aqui dentro da alma. E a sua alma para Deus é preciosa. A sua alma para Deus é mais preciosa do que bens materiais que você tem. O propósito de Jesus ter morrido na cruz para salvar a humanidade é por causa da alma. E não por causa que você pode oferecer algo para Deus, fazer coisas boas para Ele, não. O foco do Senhor Jesus é salvar as almas. E eu quero falar algo aqui da parte de Deus. Tem pessoas que estão com a alma presa. É como se estivesse morrendo aos poucos. É como se estivesse destruindo aos poucos. É como se estivesse deixando o mal acabar com essa vida aos poucos. E eu quero liberar uma palavra do céu para a sua vida. Hoje é dia de você ser liberto. Hoje é dia de você ser liberta desta culpa. Em nome de Jesus Cristo, a culpa não muda a vida, a culpa te aprisiona. Mas o arrependimento muda a vida. A diferença de culpa para arrependimento é muito grande. A culpa te estaciona. O arrependimento te faz andar para frente. A culpa te coloca preso no mesmo lugar, na mesma situação, mas o arrependimento começa a te levar para outros caminhos. Eu quero que você entenda isso aqui. Tem pessoas na igreja hoje, dentro da igreja, tentando se matar. Fala que tem Jesus, fala que tem Deus na vida, mas não consegue se libertar desta angústia profunda. Não consegue se libertar desta alma aprisionada no passado. Nesta alma sobrecarregada de inquietação no futuro. E eu quero liberar uma palavra do céu para a sua vida hoje. Você precisa se libertar disso. Deus não te chamou para ficar focado e nem focada no passado, e muito menos focado e focada no futuro. Você precisa viver o hoje. Você precisa viver o agora. Em nome de Jesus Cristo, viva o agora. Viva o hoje. Não deixa o que tem acontecido no passado te arrebentar de tal forma que você não consegue viver o presente da sua vida. Você não consegue tomar um café em paz. Você não consegue jantar em paz. Você não consegue almoçar em paz. Você não consegue fazer suas refeições no dia a dia em paz. Porque sua mente, o seu coração, é como se tivesse te matando aos poucos. E Deus, Ele quer te curar. Jesus não quer que você se mata. Jesus, Ele quer te curar, filha. Jesus, Ele quer te curar, filho. Ele tem cura para você. Para onde você corre? Você faz igual Judas? Você corre para homens maus? Que não vai ter um conselho bom para você?
Você corre para pessoas que vai te aprofundar ainda mais na angústia que você tem levado, está vivendo, levando? Ou você corre para os pés de Jesus? Para onde você vai? Quando a angústia bate no peito, quando a culpa parece que quer te destruir, para onde que você corre? Ah, Ana, eu ligo para o meu psicólogo, glória a Deus. Ah, Ana, eu ligo para a minha psicóloga, amém. Nada contra quem faz terapia, eu aconselho, faça mesmo. Você precisa se cuidar da sua mente, cuidar da sua vida. Mas vai ter coisas na sua vida, filho. Vai ter coisas na sua vida, filha, que você precisa falar com Jesus. Você precisa confessar Jesus. Porque Jesus sabe do que você fez. Jesus sabe do que fez contigo. Ele sabe. E por que ele sabendo, ele quer ouvir de você? Porque quando você fala, você melhora. Porque quando você confessa, você melhora. E quando você deixa, você alcança a misericórdia. É tempo de libertar da culpa. É tempo de libertar do remorso que está te aprisionando a sua alma. É tempo de libertar dessa sensação de consciência pesada. A todo tempo você não vive. Espiritualmente falando, você não tem vida. Você está em coma espiritual. Você está vegetando, filha. Você está vegetando, filho. E Deus, ele não quer você em coma. Deus, ele quer te fazer livre. Livre da culpa, livre do remorso. Livre do que você fez, livre do que fizeram contigo. Carlos, jejum e oração. Jejum e oração. A Bíblia fala que tem casta de demônios que só sai com jejum e oração. Ana, eu estou endemoniado. Não. Não é sobre isso. Eu estou falando a influência maligna que tem nos vícios. Existem espíritos malignos para colocar vícios nas pessoas. E elas não conseguem abandonar. Porque não veio só de você, Carlos. Veio de lá de trás. Veio do seu pai, do seu avô, do seu tio, do seu tataravô, de pessoas que você nem conheceu. E coisas saem da nossa vida quando a gente se coloca em posição para repreender o mal e declarar o sangue de Jesus tem poder na sua vida. Em nome de Jesus, gente, voltando aqui de novo. Olha aqui, continuando. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. Não quis as moedas de Judas, porque era preço de sangue. O povo era tão hipócrita, gente. Quantas moedas, ofertas que eles receberam lá, que eles nem sabiam de onde vieram. Se veio de assassino, se veio de gente que estava cometendo coisa ruim. O povo é tão hipócrita que eles tinham pegado Jesus para matar, mas não queria receber a oferta porque era preço de sangue. Que ironia é essa? Que hipocrisia é essa do povo? O povo mata o Senhor, mas quer não receber as pratas, porque as pratas, na cabeça deles, é preço de sangue. Mas eles têm coragem de falar: mata Jesus, e solta Barrabás, um homem assassino que mata, rouba.
Mas mata Jesus, que não fez nada, não tinha pecado. É isso que hoje acontece nas igrejas. O povo mata todo dia alguém que é do Senhor, porque eles não têm como matar o Senhor. O Senhor ressuscitou o terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai agora. Não tem como mais matar ele. Mas mata alguém que é do Senhor. Todos os dias dentro da igreja. Mas lá na frente quer parecer que é santo, é santa. Sendo que não é nada disso. Todo dia mata com a língua. Todo dia mata alguém com palavras. A Bíblia diz que a nossa língua tem o poder de matar e dar vida. E quantas pessoas que matam as pessoas por causa da língua, por causa das palavras que fala sem pensar. Alguém chega na sua casa, muitas das vezes pedir uma oração, e você vira para a pessoa e fala: sai daqui viciado, sai daqui viciada, você não é ninguém, você não é nada, e você era quem antes de Deus? E você se torna ninguém com essa atitude. Você se torna Judas. Em nome de Jesus Cristo. A Bíblia fala claramente, gente, que a nossa língua tem o poder de matar e tem o poder de dar vida. Você sabia que uma das armas mais perigosas que o inimigo usa não é revólver, não é faca, não é espada, não é nada disso. O que ele mais usa, as armas mais poderosas que o inimigo tem usado, são as línguas das pessoas. Que diz ser de Deus, diz ser cristão, mas na verdade mata as pessoas com a língua. Mata as pessoas com a sua boca. Todo dia fala mal, todo dia fala mal, todo dia fala mal, como se Deus tivesse agradando disso. A Bíblia fala que uma das coisas que Deus abomina, condena, odeia, é o irmão que levanta falso testemunho ao outro. Ah, Ana, mas é verdade a história de fulana. Ah, Ana, é verdade a história de fulano. E o que você tem a ver com isso? Você precisa orar por ela, para Deus libertar ela ou libertar ele da situação que está vivendo. E não quebrar o pau falando mal também. Hoje, tem muita gente batendo no peito. Eu sou o cara. Eu sou a mulher de Deus. E Deus olhando lá de cima e dizendo: você não é nada. Se você não se arrepender deste mal que você tem feito, naquele grande dia eu olharei para a sua cara e falarei para ti: aparta-te de mim, vós malditos, porque eu não te conheço. Mas tem coragem de dizer que é santo e santa de Deus, é? Santo de Deus é pessoa que compadece do outro. Santa de Deus é aquela que se compadece da outra. Tem misericórdia da vida das pessoas e não mata elas mais ainda, e não destrói mais elas ainda com palavras horríveis. Com palavras que não vai mudar a vida de ninguém. A palavra que muda a vida de alguém é palavra de vida eterna. É palavra de Deus. E não palavras sentimentalistas, nossa. Na hora da raiva, na hora do seu achismo, do que você acha, do que você pensa. Não, o que muda a vida das pessoas é a palavra de Jesus, é a palavra do Senhor. Aí, gente, continuando aqui, ó. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Aí pegou aquelas pratas, né? E comprou campos, né? Terras para poder
sepultar pessoas que era estrangeira, que não era da linhagem deles lá, né? Porque para ser enterrado ali num lugar mais especial tinha que ser da origem deles, da linhagem deles, né? Mas alguém que veio de fora, aí eles comprou um campo para poder enterrar pessoas ali. Ai, Deus. Ó, por isso foi chamado aquele campo, aquela terra, né? Até o dia de hoje, campo de sangue. Terra de sangue, olha para você ver. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Essa palavra vaticinara é o que falara. O que falou Jeremias, né? O profeta Jeremias. Tomara as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Já tinha sido profetizado aquelas coisas. Porque antigamente os profetas de Deus, eles falavam coisas verdadeiras e não mentirada como é que hoje tem falado. Ai, eu sou profeta de Deus, levanta lá e fala, e tudo mentira. Tudo confusão, coisa da sua mente, coisa do seu próprio coração e nada de Deus, nada da paz de Deus. Mas tem coragem de bater no peito e falar, não, eu sou homem profeta de Deus, eu sou mulher profetisa do Senhor. Não é nada, nada. Tudo mentira. Tudo conversa fiada. Tudo porque quer, ó, o Pix, o dinheiro. Não pode falar essa palavra aqui, senão a live cai. Em nome de Jesus, gente, pelo amor de Jesus Cristo, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, seja livre desta culpa, seja livre desse remorso, seja livre dessa consciência pesada e se arrependa de verdade. Arrependimento não é para sua morte, arrependimento é para você mudar de vida. Arrependimento não é para te colocar preso, presa, é para te tornar livre e livre do que tanto te aprisiona. Você precisa bater no peito e enfrentar a realidade da sua vida. Se seu pai não gosta de você, se a sua família já deixou declarado que não é muito com a sua cara, enfrenta essa realidade. Perdoa eles porque eles nem sabem o que está fazendo. E seja livre dessa coisa. Libera perdão. Eu já contei aqui para vocês o tanto que eu já fui rejeitada pela minha mãe. E se eu ficasse lá naquele passado, minha mãe morreu, eu tinha 15 anos de idade. Sentindo culpada ainda porque ela saiu falando que era culpa minha dela estar doente. Imagina, gente, se eu tivesse lá naquele passado, o tanto que eu estaria sofrendo hoje em dia. E eu sofri com isso, viu? Muito. Porque eu não entendi o porquê da rejeição. Eu quero falar para algumas pessoas aqui, se você não entende o porquê da rejeição que faz com você, somente aceite a realidade da sua vida e seja livre. Libera perdão, porque quando Jesus estava morrendo naquela cruz, antes de expirar, antes de morrer, ele fala, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que faz. Isso é ser livre. Isso é ter a alma livre, liberta. Isso é ter a consciência, a mente livre, sem culpa, sem remorso, sem consciência pesada. Você precisa dormir tranquilo, filho. Você precisa dormir tranquila, filha. Você precisa colocar a sua cabeça no travesseiro e ter tranquilidade. E não essa falta de paz, não dorme a noite toda virando para lá e para cá sem dormir por causa da ansiedade. Por causa do excesso do futuro. Eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer aquilo. Não sei o que lá mais. Gente, pelo amor de Jesus Cristo, vivo hoje, vivo agora. Se você não dormir, no outro dia você não vai conseguir nem levantar. Sabe por causa de quê? Porque você não dormiu. O seu físico precisa de descanso. Para no outro dia você levantar cheio de vigor, cheio de vontade para dar continuidade à sua vida.
Você não pode ficar agarrado àquilo que já passou. Você não pode ficar agarrada naquilo que está lá na frente. Você não é Deus para saber o que vai acontecer amanhã. A Bíblia diz, basta cada dia o seu mal. O amanhã pertence a si mesmo. O amanhã pertence a Deus. O amanhã não pertence a ninguém, gente. Em nome de Jesus Cristo. Para. Deita na cama e começa a pensar. Nossa, amanhã eu preciso pagar aquela conta. Nossa, amanhã eu preciso ir lá na casa de fulano A e fulano B, porque eu preciso resolver aquele negócio. Pelo amor de Jesus Cristo. Viva o presente. Se é hora de dormir, durma. Ah, Ana, você não sabe o que eu passo. Procure ajuda, comece a tomar até medicamentos para dormir, porque seu físico precisa de descanso. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, atenda isso aqui que eu tô falando contigo, que o Senhor tá me usando para falar com o Senhor, para falar contigo, para falar com o Senhor que tá aqui. Para falar com a senhora que está aqui, para falar com a jovem, com o rapaz que está aqui. Em nome de Jesus Cristo, seja livre hoje da culpa, seja livre hoje do remorso, seja livre hoje da consciência pesada e começa a buscar em Deus arrependimento, porque arrependimento te liberta e não te escraviza. Ai, gente, isso aqui é muito forte. Arrependimento te liberta e não te escraviza. Se você fala que se arrependeu, mas dentro de você é escravo, você é escrava do passado, você não consegue se libertar desse pensamento, você não consegue libertar dessas coisas, você não está livre em nada. É o seu coração enganoso que mente para você que você está livre, sendo que isso ainda te machuca, ainda isso te deixa mal, ainda isso te deixa para baixo. Sabe como é que você conhece alguém que é livre do passado? É ela contar o que aconteceu. E aquilo, por mais que deixa às vezes a pessoa incomodada, mas ela não sente mais o peso da culpa. Ela não sente mais a sensação de dor. Ela não sente mais a preocupação que sentia. Isso é ser livre. Toda pessoa que cometeu algo muito ruim, principalmente alguém que já matou alguém. Ana, Deus perdoa assassino? Claro que perdoa. Senão a Bíblia era mentirosa. Judas, se tivesse arrependido de verdade, Jesus ia perdoá-lo. Jesus é perdão em vida, ele é perdoador. Mas ele preferiu se enforcar, se matar, do que se pedir perdão. Você vai ficar nessa culpa até quando? Ah, eu fiz. Ah, Ana, só que as pessoas, elas olham para mim. E quando eu estou na igreja e começa a falar lá, ó, quer ser santa agora. Fala para mim, meu querido. Fala para mim, minha querida que tá aqui. Qual pessoa que não teve um passado errado? Qual pessoa que nunca fez alguma besteira na vida? Ah, mas o que eu fiz foi muito pesado, isso é culpa. Ah, mas o que eu fiz, nossa Deus, misericórdia. Ah, Deus pode perdoar o pecadinho, mas ele não pode perdoar o pecadão? Como é que é isso? Como é que é essa história? Para Deus não existe pecadinho.
Para Deus não existe pecadão, quem inventou isso é o ser humano. Para Deus tudo é pecado. A Bíblia fala, né, no Antigo Testamento, se encontrasse a mulher e o homem ali no ato do adultério, eles eram condenados à morte, apredejava eles até a morte. Esta era a consequência pelo ato pego na hora. Só que Jesus, no Novo Testamento, veio afunilar ainda mais. Ele falou assim, se você olhar e cobiçar a mulher do teu próximo, já pecou com ela, já deitou com ela, é como se tivesse deitado na cama com ela. Você está entendendo a gravidade? Você está entendendo o peso que essas palavras têm? Tem pessoas que nunca matou alguém com revólver. Mas tem pessoas que matam todo dia alguém com a língua. É a mesma coisa para Deus. A mesma coisa. A Bíblia, vou trazer essa palavra um dia aqui, porque pode achar que eu estou falando coisa da minha cabeça. A Bíblia compara aquele que mata igualzinho aquele que fala mal do outro. Aquele que fala coisa ruim do outro. Ele se torna réu. Ele se torna culpado. Ele se torna aquele que está querendo matar o outro. Da mesma forma. Por que será que Jesus fala isso? Porque Jesus sabe o peso que as palavras têm. O peso que cada palavra tem. Em nome de Jesus Cristo, se você tem o hábito de sentar na mesa e começar a falar do que está acontecendo, fulano está assim, 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 assado. Fulana está assim, 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 assado. Deixa eu te dizer uma coisa. No meio desta conversa está o peso da palavra que você está matando essa pessoa. Sabe o que um cristão, um homem de Deus, uma mulher de Deus tem que fazer? Quando ele se reunir para comentar algo da vida de alguém, é começar a colocar a sua mente, o seu coração em Deus e levantar um clamor pelaquela vida, em prol daquela alma que está se perdendo. E não ajudar o inimigo a matar essa pessoa ainda mais na língua. É normal, é comum você ver pessoas que não conhecem a Deus falar mal das pessoas. Mas isso não pode ser comum e muito menos normal na roda de pessoas que conhecem que Deus abomina esta prática, condena essa prática e mesmo assim está fazendo, e mesmo assim está cometendo. Isso vai ter consequências graves naquele grande dia se você não se arrepender. E eu espero que você ouça o que Deus está falando aqui para se arrepender hoje do que você tem falado do teu próximo, o que você tem falado da sua irmã, do que você tem falado do seu irmão. Em nome de Jesus Cristo, eu espero que você se arrependa hoje, peça perdão ao Senhor hoje. Se possível for, se você saber que essa pessoa ficou sabendo que você está falando mal dela, vai até ela e peça perdão também. Porque se Judas tivesse ido até Jesus e falado: Senhor, eu te peço perdão, porque eu te traí por 30 moedas de prata, mas eu estou arrependido, eu estou com o sentimento de querer me matar, eu estou com o sentimento de me destruir. Mas eu quero me arrepender dos meus pecados, Senhor. Me ajuda. Judas ia receber perdão, sim, do Senhor Jesus, porque Jesus perdoa. Mas ele escolheu se retirar-se, fugir-se, para fazer coisa ruim com ele mesmo.
para se enforcar. E os maus dos séculos hoje também é isso. Pessoas tirando a sua própria vida. Mas eu quero te dizer uma coisa, isso não é sentimento da parte de Deus. Ana, Elias passou por isso. Elias escondeu dentro de uma caverna e pediu a Deus a morte. Pedir a Deus a morte uma coisa. Querer com as suas próprias mãos tirar a sua vida é outra. Outra bem diferente. Ana, Davi sofreu demais angústia. Verdadeiramente sofreu muito, mas ele buscou arrependimento sincero. Ele teve tudo que é tipo de coisas que você imaginar que hoje tem na psicologia, na psiquiatria, né? Crise de pânico, ansiedade, depressão, tantas outras coisas. Tudo que é tipo de crise Davi teve. De loucura, de rasgar-se, né, as suas vestes, de ficar ali perturbado, como se tivesse esquizofrenia que fala, né? Tudo você imaginar Davi teve. Só que não era igual hoje. Hoje em dia você pode buscar ajuda profissional. E glória a Deus pelos profissionais. Só que antes não tinha isso. Ele foi buscar ajuda em Deus. E não que agora você também tenha profissionais e que você não tem que buscar ajuda em Deus. Porque Deus está acima de tudo e de todos. O que o psiquiatra pode fazer, amém. Mas o que Deus faz, psiquiatra não faz. O que Deus faz, psicologia nenhuma faz. Nenhuma. Não desmerecendo ninguém. Porque eu sou a favor de pessoas que se cuidam da mente. Mas o que Deus pode fazer e faz, porque tem o poder, não é comparado às coisas que o homem pode fazer. Porque Deus está acima do homem. De tudo, na verdade. Em nome de Jesus. Não vitimize Judas. Olha para esta palavra mais a fundo, com clareza. Judas teve tempo de se arrepender. Judas teve tempo de olhar ao rosto de Jesus e pedir perdão. Mas ele escolheu se destruir. Para não falar essa palavra mais, para a live não cair. Se enforcar. Porque ele é ruim. Ele não quis dar o braço a torcer. Ele não quis sentir vergonha perto de Jesus. Ele ia se sentir envergonhado perto de Jesus falando isso e ele não quis passar essa vergonha. Só que naquele grande dia o próprio Jesus olhará para ele e falar: aparta-te de mim, vós maldito, porque eu não te conheço. Vai ter que encarar do mesmo jeito. Você tem a oportunidade hoje de encarar Jesus e ser livre desta culpa. Mas naquele grande dia você vai ter que olhar para ele, mesmo culpado, mesmo culpada, e não terá a oportunidade de ser livre. Porque o tempo passou. E o tempo de Judas passou. Mas o seu ainda não. Porque você ainda está vivo. Alguns aqui podem ter tido crise ontem. Dessas coisas ruins. Mas você ainda está vivo. Você ainda está viva. E Deus está te chamando hoje uma oportunidade divina do céu. Para você buscar nele arrependimento sincero. Como Davi buscou. E Elias tem um mistério aqui. Elias sentiu aquela sensação mal porque ele conhecia a mulher chamada Jezabel na época. Ela matava pessoas mesmo. E com certeza ele não queria ser degolado.
como João Batista foi. Então, claro que ele desejou a morte. Claro que ele pediu Deus a morte. Porque ele queria morrer natural. Mas ele não queria morrer sendo cortado, picado. Ah, gente! Cuidado com você ficar pregando heresia. Coisa que você nem leu, que você está imaginando na sua cabeça errada. Cuidado. Porque a gente pode imaginar, mas você tem que ter um fundamento bíblico para poder imaginar. Sentimento de angústia, de tristeza, todo mundo tem. Mas sentimentos de arrependimento, de pedir o Pai ajuda nas situações difíceis, poucos têm. Tem gente que não sabe nem orar. Tem gente que não consegue nem orar, porque angústia tanto. Mas deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu liberar uma palavra do céu para a sua vida. Entra lá na palavra de Deus, na Bíblia. Entra lá em Mateus capítulo 6, versículo 6 e começa a fazer a oração que Jesus ensina aos discípulos e a nós também. Entra no teu quarto ou aposento, lugar que você sentir melhor, sozinho, tranquilo. E comece a falar com o Pai que está nos céus. E começa a fazer aquela oração do Pai Nosso. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Perdoa os nossos pecados, como assim nós perdoamos. Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixei cair em tentação. Livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É isso que você tem que fazer na sua vida. É isso que você tem que fazer na sua casa. É isso que quando a crise bater, você falar assim, não, eu não aceito este mal, sai daqui, Satanás. E começar a clamar a Deus, eu não sei orar não sei falar não. E começa a abrir Mateus 6,6 e declarar aquela oração do Pai Nosso. E começa a repetir, não sei orar não. Vai repetindo essa oração do Pai Nosso. Vai pedindo Deus, vai pedindo seu Pai, até receber de Deus a libertação que você tanto precisa. Esta é a palavra de hoje para a sua vida. Hoje é o que Deus colocou no meu coração para você. Seja livre desse sentimento de auto-destruir. Isso não vem de Deus. Isso não vem do Senhor. Toda vez que bater essa angústia na madrugada fora, você vai começar a se levantar, a lavar o teu rosto e abrir a Bíblia em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 6 e declarar esta palavra, esta oração do Pai Nosso. E repete, até você sentir mais calmo, E você vai ver, você vai voltar aqui nessa live para falar o seu testemunho. Ana, eu estou sentindo melhor através daquela palavra que Deus usou na sua vida. E você vai ser liberto em nome de Jesus. E você vai ser liberta em nome de Jesus deste mal que tanto te assola. Amém? Vamos orar, gente? Para estar finalizando essa live. Senhor, muito obrigada, Jesus, pela tua palavra. Muito obrigada pelos teus filhos, tuas filhas que estão aqui. Deus, eu não conheço a vida de ninguém, mas eu creio que alguns aqui, Pai, entenderam o que o Senhor está falando. Alguns aqui, Pai, sabe das dificuldades, das tribulações que se passam na vida dele, na vida dela. E a minha oração, Pai, em nome de Jesus Cristo, é que esta vida, Pai, venha acatar tudo que o Senhor tem falado aqui e colocar em prática, para receber do Senhor, Deus, as misericórdias, as compaixões do Senhor, Deus, sobre ela. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, eu quero fazer uma oração agora específica, Deus, para vidas que se encontram cheias de angústia, cheias de tristeza, cheias de dor, cheias de culpa, cheias de remorso, cheias de consciência pesada. Em nome de Jesus, Pai, coloca sobre ela, Deus, um sentimento de arrependimento. Porque arrependimento é mudança de vida. Arrependimento é libertação. Arrependimento é
é livramento. A pessoa se torna livre e não aprisionada. E a minha oração, Pai, que esta culpa, este remorso, esta consciência pesada possa ser arrancada deste coração por meio do arrependimento. Em nome de Jesus Cristo, liberta essa vida. Declara a Deus um sim sobre ela, que ela vai ser livre, que ele vai ser livre do que tanto aprisiona a vida dele e a vida dela. Em nome de Jesus Cristo, Pai, a minha oração é que o Senhor venha, Pai, manifestar o teu poder sobre ela, o teu poder sobre ele. Em nome de Jesus, receba cura hoje, receba cura agora. Em nome de Jesus, é no poder do nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. Não é o nome da Ana Maria, não, é o nome de Jesus, o Cristo. É o poder do nome de Jesus, o nome que está acima do nome da Ana, do nome do presidente, do nome de todos da face da terra. O nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus. Seja livre deste mal, seja livre desta angústia, desta tristeza profunda. Seja livre, seja liberta, seja liberto. Em nome de Jesus, receba a cura do céu, receba a cura divina. Você precisa ser livre, filho. Você precisa ser livre, filha. E buscar em Deus a libertação, o livramento da paz do Senhor. E começar a viver. E começar a viver. Receba vida agora, em nome de Jesus. Eu estou liberando da parte de Deus vida sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Seja livre hoje desta prisão mental, sentimental, espiritual, e receba da parte de Deus libertação, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Flávio, paz do Senhor, irmão. Glória a Deus. Até aqui, né? Deus tem me orientado. Vou estar finalizando essa live agora. Desde já agradeço a todos, né? Por ter ficado aí na live, ajudado. Obrigado ao Henrique. Deus abençoe a todos, viu, gente? Fique com Deus e até uma próxima live, em nome de Jesus.